Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai. As regras do jogo continuam a mesma. Quando se trata de vídeos longos, eu peço sempre para todos vocês, pelo menos água, alguma coisa para vocês. Bom, fazerem de refeição, né? Porque é óbvio que esse vídeo tem 1 hora e comigo você já sabe muito bem que vai dar 1 hora Pessoal, e como é mais que vocês alguma estão? coisa. Bom, Bem, obrigado. sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje Longo. eu queria contar a história de um jogo pra vocês. Um jogo aparentemente infantil, que eu achei por aí pela internet, mas que na verdade tem muita coisa por trás. Então se prepare. Vamos falar muita coisa sobre Andy's Apple Farm. Eu nunca ouvi. Nem joguei. Também sou pobre, como é que eu vou jogar coisas que saem? Só um aviso antes da gente começar aqui, cara. O jogo tem algumas cenas meio de violência, sangue e jumpscare, mas podem ficar tranquilos, tá? Que eu vou avisar pra vocês quando isso for lá com antecedência. Tá bom. Se você não gosta de tomar susto, pode relaxar que você não vai ser pego desprevenido, tá? Tá bom. Vou tentar não tomar susto, só tentar. Bom, vamos começar, cara. Seguinte, no game design em geral, muita coisa entra em jogo. A gente tem programadores, designers, roteiristas e animadores. É uma equipe imensa trabalhando em uma coisa só. Que é trabalho. O jogo não são criados como as pessoas acham que são. E quem trabalha mais, toda a gente trabalha mais, dando duro, melhorando. Tem os designers que criam, tem os programadores que fazem um jogo, aqueles gráficos lindos que a gente vê. É um trabalho imenso e as pessoas depois, é uma bosta. Não faz isso. Equipe, valoriza o trabalho deles. Só que um trabalho necessário que muitos esquecem são os beta testers, que são aqueles que conseguem o acesso antecipado do jogo com o objetivo de repassar. Bom, esse eu acho que tá na lista dos melhores trabalhos do mundo. São os caras que testam um jogo bem antes dele sair. Ainda por cima ganham muito dinheiro para isso. O feedback de problemas e sugestões é um componente para melhorar o jogo, para o jogo sair com o mínimo de bugs possíveis e também com a melhor experiência possível. Enfim, depois disso, eu decidi pesquisar mais sobre trabalhar com beta testing e foi assim que eu me esbarrei com um jogo chamado Andy's Apple Farm, que pelo que parece é um jogo infantil, cara, tem um gráfico infantil, uma proposta infantil e que era para ter sido lançado por volta dos anos 80, mas ele nunca foi lançado pelo público. A única coisa disponível desse jogo pra gente jogar é a versão beta dele, que foi entregue justamente pros beta testers, né, avaliarem bugs e a experiência em geral. Bom, mano, então eu acho que a gente pode dar uma chance, né, e ver o que ele pode proporcionar. 1983, com mais 2 anos, estamos em 2021, com mais 2 anos, são 4 décadas. Pra gente, quem sabe a gente não se diverte um pouquinho, né? Vamos abrir a parada. Ok, far... Bom, a gente inicia o jogo e nos deparamos com a tela de configuração do jogo, cara. Nada demais, pelo que parece. Todo jogo. Dá pra mexer nos gráficos, na legenda e enter pra continuar. Só que, antes da gente prosseguir, tem uma coisa que já me deixou um pouquinho desconfortável, cara. Que é o que essa tela esconde. Se você der uma olhada na direita da tela, dá pra ver que tem uma parada escondida ali. Eu não sei se você já viu, cara, mas aumentando o brilho na imagem, a gente vê o que parece ser um monstro ou uma pessoa com uma cara e um sorriso bem ameaçador e doentio. E eu não sei o que pode ser isso, cara. A gente acabou de abrir o jogo, então vamos só continuar aqui. Mano, lembra, eu tô a gravar esse vídeo na madrugada. Até vou mostrar pra vocês. Aqui, olha aqui em cima. Eu se me cagar de medo. Hello, this is Eastwood. Thomas Eastwood. Se você está escutando isso, bem-vindo ao Andy's Apple Farm. As a beta tester, your goal is to find bugs and glitches and report them to me. I'm fully aware the game is not finished. However, I will update the game as time goes on. Thank you, beta tester. Thank you, beta tester. O quê? Ok, vamos jogar a versão beta então. Então acho que, né, não esperem nada muito sólido ou polido. Só que uma coisa que me chamou a atenção foi essa parte frase aqui. Em texto, tipo, ele não faz sentido no momento, mas na fala do dev, ele fala isso aqui, ó. E invertendo o áudio, a gente consegue a frase: Please free us all. Por favor, nos liberte. Que também dá pra notar que não é o que tá escrito aqui, porque simplesmente não bate. Enfim, uma frase sem contexto, ou um texto que a gente não sabe o que é, vamos então, só seguir. ignorar.
Bom, a tela de início aparece, nada de anormal por enquanto, e a gente só clica espaço pra jogar. A primeira coisa que eu achei interessante, cara, é que na hora de escolher o arquivo do save, tem como criar um arquivo novo, né? Ok. Só que tem um que já tá com o jogo completo, mano. O que não faz muito sentido, porque a gente acabou de baixar o jogo. E como a assim gente ele tem já que foi jogado, resolver. mano? Por quem, cara? É claro que chamou minha atenção, né? Então a gente clica nele e nada muda, só que se você insistir em continuar clicando, isso aqui acontece. Exato, mano, o meu PC dá tela azul e tem que reiniciar. Só que só uma coisinha, cara. Essa muda? parece ser uma tela de erro comum do Windows, né? Sim. Mas usando um editor de imagem é revelado um rosto humano meio deformado no fundo. Que a Meu gente também não Deus. faz a menor ideia do que é. Tá, ok, já tem coisas sem contexto aparecendo, cara, sem sentido pra gente. Mas no fim, eu acredito que tudo vai se conectar. E vai Bom, ter mano, uma imagem, iniciando uma o jogo, conexão, algo vamos assim. criar um novo save, então. Capítulo 1. Andy's Apple Farm. Que som horrível, caralho. Hi, I'm Andy the Apple. Seja bem-vindo à minha Welcome to my fazenda de apple farm. maçãs. To move around, just press the Ah, arrow pra keys mover on your aí, keyboard. You can talk with others by Apartamento de pressing the barras e space bar. espaços. Let's go see how Vamos everyone ver is todos doing eles today. estão hoje. Ok, mano, a gente começa andando pela fazenda do Andy e caminhando um pouquinho, a gente encontra os amigos dele fazendo um piquenique. Suave. Hey fellas, what's up? Oh, hi, Tá Andy. tudo bem com We're você? just having a Não sei o que, esse tipo de picnic. coisa Care aqui. to join us? Of course I would. Hi, hello, Andy. Bom, os amigos do Andy convidam ele pro Cumprimentam, piquenique sei lá e o a gente quê. é apresentado, descobrindo o nome de cada um. Hiya, Felix, Melody, Margaret, Klaus. Ou seja, Félix, o peixe, O peixe, Melody, a lua, a Margaret e o O Klaus. Cãos. So what are you all up to today? Oh, we're just eating right Será now. agora Care for gostaria an de uma apple? maçã? Oh. Hey, after we eat, we should play Poderia some me fazer games. alguma brincadeira? Hey, Andy, do you Ah, want to Andy, play você with quer us? brincar com a gente? Of course I É would. claro que sim. Perfect. Each of us has Perfeito. a Cada bonus. um de nós dá um Collect all of our bonus advérbio stickers. We'll bônus give e you todos a nós prize. damos um bônus de... Oh wow, what's the prize? Calma aí, mano. Vocês notaram que tem esses pequenos, tipo... Essas pequenas cortes de tela? That would break the surprise, would it not? A surpresa não é mesmo? Oh yeah, I guess you Ah, are. eu acho... It's the key to your house. You took the key to my house? Yeah, we did. Sim. Notaram? Notaram? But why would You you? gotta get all the bonus stickers to get it back. Get all the bonus stickers to get it back. Já deu pra perceber que tem alguma coisa de Sim. errado aqui. O jogo começou a dar uns glitches estranhos Aham. e teve fala repetida e bug na sprite do personagem. Pode ser algo relacionado à beta, que o jogo Ou tá incompleto, propositado né, tá o início também. do jogo, mas eu acho que tem alguma coisa a mais aí. Vamos só continuar. Yeah, don't fret. This will be fun. Well, if you guys Você say diz, so, então vamos let's play brincar. some games. Ou seja, cara, os amigos do Andy pegaram a chave dele, né, da casa dele, e eles querem jogar vários minigames, que assim que a gente completar todos, a gente pode ter a nossa, chave de volta pra poder voltar pra casa. E aí cada personagem vai dar pra gente um adesivinho se a gente ganhar o joguinho deles. Ok, mano, primeiramente vamos tentar falar com o Klaus, né, porque ele tá mais perto, mas ele diz que fala com a Melody primeiro. Alguma coisa, não dá pra ver porque a Abra tá cortando, mas deve ser tipo, eu tô ocupado, sei lá. Só que antes de ir pra Melody que tá na direita, eu decidi falar com a Margaret primeiro, porque tava mais perto, né, ela foi aqui pra baixo. E chegando perto dela, e apertando espaço pra falar, a gente inicia um diálogo. Hey, Andy, I was picking up fruits but dropped Uma them fruta all. parando Can de you help me todos sort them ali, into the você right pode basket? ajudar. Ela pede Verdade. ajuda pra sortear umas frutas nas cestas, e é só apertar É, Y pra sim ou N pra não, ou N então pra vamos não. sim. Thank you so much, Andy. É I o really ramo de appreciate processo your ajuda. help. E aparecem as instruções do jogo de ordenação. Então são as setinhas para mover a mão, espaço para segurar a fruta, parece bem simples. E bem jogando o normal jogo pra jogo. é literalmente só isso, cara. Você usa a sua mãozinha para pegar uma fruta que tá do lado da Margaret e colocar na cesta certa que indica embaixo. É Tá só bom. isso e é um saco. Thank you so much for helping me out, Andy.
for all your help. Oh, I'll deram buy a bônus. Como a gente ganhou o jogo, o Andy recebe o adesivo e agora só faltam os outros joguinhos pra gente ter a nossa chave de casa de volta. Só bom. que agora começa a ficar um pouquinho estranho, cara. Quando eu começo a andar pra encontrar os outros amigos, o jogo só trava. A gente chega na área do piquenique e o jogo simplesmente trava, buga. Do nada. Pois é, eu não sei se você percebeu, Mas tinha uma apareceram- mensagem ali. Um erro ocorreu. Por favor, reinicie o jogo. Ok, mensagem de erro normal, só que embaixo tá assim, ó. O momento era supostamente para ser feliz, mas ela... Tananã, alguma coisa, porque tem As na árvores- frente. Ok, mano, uma mensagem 100% sem contexto, mas vamos anotar isso aí, cara, porque a gente mais pra frente vai precisar linkar isso com alguma coisa. Tá Agora bom. acontece uma outra coisa interessante, mano. Aparece uma tela de erro bem grande com o texto: "Oh não, uma irregularidade aconteceu. Por favor, Do tipo reinicie quê? o jogo. Pressione ESC no seu teclado pra sair do jogo." Só que, mano, essa tela tem um barulho de fundo. Na real, tem vários sons. E tudo dura por volta de 3 minutos e meio. Então é muito fácil isso aqui passar despercebido, porque qualquer pessoa só ia Ignora apertar ESC e- imediatamente, tá ligado? Mas se você deixar aqui essa tela, aparecem vários sons que contam uma história por 3 minutos. Eu não vou deixar tocando por 3 minutos, cara, eu vou só cortar Porque- pra deixar um pouco de cada som e dizer o que eu entendo de cada um deles. Então bora lá. Ó, primeiro toca o som de alguém dirigindo. Depois, os passos de alguém andando sobre a terra ou sobre a neve. Depois, a gente consegue ouvir uma conversa abafada. Depois, alguém digitando alguma coisa. Aham. Dá pra E notar? depois, um líquido sendo jogado. E seguido de um som de isqueiro sendo aceso. Após isso, novamente, a gente tem mais passos, só que dessa vez mais rápidos. E por fim, Teclado a gente escuta também. o som de chamas e de madeira estalando. Ok, então dá pra gente formar uma ideia bem rasa do que aconteceu aqui. Esse tipo o áudio quê? parece esconder alguma história por trás, né? Envolvendo pessoas e tacar fogo em algo com isqueiro e pessoas correndo, uma perseguição. Não sei, cara, ainda é muito cedo, então vamos só continuar. É, cara. pra que ter ideias prematuras, a gente ainda pode continuar com vídeo de terror do Mas caralho. guarda esse áudio aí. Enfim, o jogo deu erro, cara, a gente reinicia o jogo e vamos de volta aqui, cara, ao nosso objetivo Onde a de gente ganhar os tava. minigames. Eu decido então finalmente falar com a Melody, a lua, que se encontra na direita, e chegando perto dela, interagindo com ela, ela fala isso aqui. Hi, Andy. Do you want to Olha play aí, a você song pode with me? tomar uma E eu música digo comigo? que sim. Awesome. Eu Just só let me peguei grab aquele that guitar violão and e we'll vamos play. E tocar. aí, mostra as instruções do jogo de De música. como tocar. É só acertar as notas com a setinha, então vamos lá. Lá, 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 Só que lá, quando lá, você lá, pensa que lá, acabou, lá. isso aqui acontece. E tudo fica escuro. E depois que isso acontece, a gente se depara com o Andy numa floresta coberta de neve. Ok, a gente consegue se movimentar aqui, cara, e indo pra direita no mapa, a gente se aproxima de um carro. E chegando perto, inicia um áudio, que foi gravado em 13 de março de 82. Hey, is this thing on? Uhum. Cool. É bacana. Hey Cam, you want to see this? Você quer ver She isso? seems busy. Parece Anyways, I've been ocupado. experimenting with a lot of cool É, fala technology que chama recently. modo de metrô. A lot of Não the é video games I've been putting tecnologia. together haven't really been perdi. accepted by a lot of the publishers. de So I was água like, I need to realmente. do Então something really cool talvez with this tipo. next one. So here's É the dele first no version of próximo the e new estamos game na I'm working primeira on. versão do jogo que I'm eu calling estou it Apple trabalhando. Acres for now, but I'm still working on the Por title. agora, mas eu estou pensando em um This título. game features all sorts of new technology that I've been working on. Present. It has something called a cinema screen type monitor, so I Então feel like it'd be será more algo immersive bom, like movies. mas And on top of that, I've even allocated a lot of memory to adding fully cartoon characters during cutscenes. There's no way this one can't do well. Can't afford to eu have não another posso film. lidar com mais um fracasso. I've also been Como thinking assim um about some fracasso? other types of technology to make the characters a bit more lifelike. I don't know. Esse não It's not very- é tão... E o áudio corta Do nada. Ok, nesse momento a gente descobre que alguém estava desenvolvendo um jogo e aprendemos E- o nome de uma pessoa chamada Sim. Cam, que Provavelmente é o desenvolvedor e já não queria fracassar, né? E eu, tipo... perfeccionista. Se exige muito mais de si. parece mais um apelido na real. Enfim, continuando.
Subindo pra parte de cima do mapa, a gente encontra uma casa com enfeites de Natal, só que não dá pra entrar na casa, mas dá pra espiar pela janela. E olhando pra dentro, O que é inicia uma dentro? cutscene com duas mulheres. A gente não sabe quem tá falando o quê, mas dá quem pra gente são? imaginar pelas falas e pelo comportamento das pessoas. Isabela, o que tá de errado é que não é a mesma coisa. Não é a mesma Não, coisa mas sem, sem eles. eles. Ei, Eles não quem? é culpa sua. Não, eu sei que é minha culpa. Tudo é minha culpa. Não. Você Não é, Bela. não Você era tão... Eu sou a razão pelo qual o papai foi embora. Eu sou a razão pelo qual Louis se foi. Eu apenas quero que a nossa família volte a Volta ficar a ficar unida. unida. Mas as coisas estão Estão fora do meu controle. É normal, Desculpa, você não eu pode sinto controlar muito. tudo. Ok, vamos analisar isso aqui então, mano. Pela pose de desespero, eu acho que essa aqui é a Isabela. E Tá. ela tá se culpando pelo pai ter ido embora. Ter ido e pelo esse tal de irmão Louis ter se- ido. E da forma que ela falou, parece que ele morreu. Bom, e depois da cutscene, a porta da casa se abre. E entrando na casa, Não tem nada. isso daqui acontece. Só um aviso agora que isso pode ser um pouquinho perturbador, tá? Só espero que não apareça nada. Oh wow, you're good at playing the guitar. Here's a bonus sticker for all your hard work. Tá. Tá. Viram nas imagens, pessoas provavelmente estavam mortas, tinha fogo, tinha a casa destruída pelo fogo, obviamente. Então, provavelmente, aqueles sons de passos, não sei lá o que, é Ok, incêndio. então, mano. Depois de entrar na casa, uns gritos se iniciam de fundo. Sim. Parece alguém desesperado, o cara pedindo ajuda. E várias imagens piscam na tela. A sequência de imagens é um incêndio numa floresta, uma casa destruída, queimada. a mão de uma pessoa morta ou desacordada e coberta por cinzas. Aham. E depois mais uma mão de... Não sei se é da mesma pessoa ou de uma outra pessoa, sei Mas- lá. E depois as duas imagens do início se repetem e... Novamente. O jogo continua normalmente como se nada tivesse E a acontecido. gente ganha o bônus. Tá bom, novamente. é bem óbvio que algo relacionado a um incêndio aconteceu com essas duas meninas aqui, só que a gente não sabe o suficiente ainda. Mas eu acredito que aquela pessoa chamada Ken ou tá relacionada a essas duas ou é uma delas. Porque em cima da fogueira a gente tem iniciais dos nomes A, I e K. O A a gente não sabe quem é, cara, não faço a menor ideia. O E I tem pode ser o de I, Isabela, que é essa e menina tem um aqui. K, E o K provavelmente pode ser é de o- Cam, que a gente também não sabe quem é. Pode ser essa menina, pode não ser. Não sei. Tá muito cedo ainda pra gente afirmar qualquer coisa, então bora Então só vamos continuar. só continuar. Tá, agora fica interessante, cara, porque chegando nesse momento do jogo, eu percebi uma coisa diferente. Eu pensei assim, pera, mano, porque quando a gente jogou o primeiro minigame lá, o da Margaret, Sim. nada aconteceu. Foi só um jogo normal. Diferente desse da Melody, que Que tudo já bugou e teve essa bugou e cutscene. teve a primeira Será que se eu alteração? jogasse da Melody primeiro, isso aconteceria também? Então, o que eu fiz foi o seguinte, cara, eu deletei o save do jogo por completo, eu reiniciei totalmente do zero, e fui falar com a Melody primeiro, ao invés de falar com a Margaret. E eu fui Pra lá, ver eu o que joguei o jogo da acontecer. Melody inteiro sem nenhum bug, sem nenhuma cutscene, nada aconteceu. E aí, cara, quando eu terminei o jogo e eu fui andando de volta, o jogo bugou, apareceu uma outra mensagem de erro diferente e de resto foi tudo igual. Então eu chuto que os minigames só bugam e mostram segredos escondidos depois que você jogar um minigame, o jogo crashar, e aí o jogo começa a ficar sinistro. Então vamos lá, Ok. mano. Eu vou fazer o seguinte, cara. Primeiro eu vou deletar o save do jogo várias vezes pra gente jogar os minigames de primeira sem bugar e mostrar a mensagem de erro de cada um, ok? Tá Enfim, bom. cara. Terminando o jogo da Melody primeiro, o jogo buga e essa frase aparece. Ela não se foi. Ela continua aqui. Ela Tá quer bom, que você nos liberte. Por favor, nos liberte. Por favor, nos liberte. E depois aparece a tela de erro. Ok, se a gente terminar o jogo da Margaret primeiro, que foi o que a gente fez, a gente pega aquela mensagem que a gente já viu, né? Só que se a gente ativar a meio mensagem de um torta. outro ângulo, a mensagem inteira se revela. E fica, o momento era supostamente pra ser feliz, mas ela ele podia podia sentir a pele dela dela descascando. Pois Queimando, mano, eu acho nesse que caso. isso dá pra relacionar com uma coisa já. Aham. O Klaus, a gente não consegue falar com ele de primeira, cara, porque ele exige que a gente jogue em outro minigame primeiro, então tanto faz ele. Só sobrou o Félix. Eu fui jogar Que o tá jogo no do Félix peixe pela primeira vez a pescar. e é aparentemente um jogo de pesca. Hey, dude, how's it going? You wanna Então play eu a quero fishing jogar um game? jogo de pesca. Yes ou no? Yeah, that's more Assim like que você it. fala, vamos Let's jogar. play. É só a gente pegar peixe e desviar de umas botas. É bem fácil, bem tranquilo, cara. E terminando o jogo e Dá voltando pra pro ir piquenique, falar?
o jogo buga como esperado e também como esperado, a mensagem de bug é diferente. Ela diz o seguinte: ele se afogou naquele dia, no fundo do lago. Ela não salvou ele. Não é culpa dela. Não é culpa dela. Como Juntando assim? as três, a gente tem isso aqui, cara. Dá pra relacionar uma coisa com a outra, mas não dá pra saber Mas o que ainda é é muito certo cedo. ou não. Então vamos só esperar pra gente discutir. Calma. Ela não se foi. Ela continua aqui. Ela quer que você nos liberte. Por favor, nos liberte. Por favor, nos liberte. Depois, o momento era supostamente para ser feliz, mas ele podia sentir a pele dela descascando. Ser feliz após a morte ou durante a morte. Ela se afogou. Ele se afogou naquele dia no fundo do lago. Ele não salvou ele. Provavelmente a pessoa que morre aqui. E quem quer que... não, coisa, vamos continuar. E depois a gente volta pra essas frases aqui, tá bom? Enfim, Tá. cara, vamos lá então. Como eu expliquei já, a gente tem que jogar o jogo primeiro. A gente inicia o jogo, joga o primeiro minigame e nada acontece. Aí tem a tela de crash. E depois disso, qualquer minigame que a gente for jogar, ele Vai buga tá bugado. e revela algo pra gente da história escondida. Então, a gente vai pular essa primeira etapa, até porque eu já fiz, né? E ir direto pros segredos escondidos dos jogos. Então bora pro minigame da Margaret agora, que se encontra embaixo do mapa. Então, como a gente sabe, como o jogo já crashou uma vez, é esperado que algo aconteça nesse. E eu descobri, cara, que esse provavelmente. minigame da Margaret, duas coisas podem acontecer. Uma acontece se você jogar até o final, e a outra acontece se você tentar meio que bugar o jogo no meio do jogo. E eu vou fazer essas duas coisas então. Enfim, o jogo é a mesma coisa, cara, nada muda por enquanto. É só pegar as Maçã. frutinhas e colocar na cesta. Só que aí é que tá, cara. Tem aquele bug que eu falei. É possível a gente mover a mão pra fora da tela do jogo. E fazendo isso, isso aqui acontece. Agora vai ter um jumpscare bem levinho, tá? Calma, notaram algo aí? Uma foto de alguém. Uma família. Naquele seria o último Natal que nós passaríamos juntos. 12 de 24 de dezembro. Calma, ficaram sem cabeça. 12 de 24 de 82. Olha aqui. 12 de 24 de 81. Depois tem 12 de 24 de 82. Significa que todos desapareceram. Sentiram? Thank you so much for helping me out. Muito Andy. obrigado por For ser. all your help, Ele I'll nem let te you buy a ajudou. bonus sticker. Ok, vamos analisar isso aqui. O jogo começou a bugar, a Margaret ficou invertida, e depois Sim. o fundo fica invertido e aparece na tela uma imagem Isso aqui. Não tá, eu não falei da imagem que aparece alguém e tá sorrindo, filha da de uma puta. pessoa censurada com o texto "Você sabe exatamente o que você fez", seguido de uma sequência de vários 0 e 1, cara, que é claramente um código binário. código e traduzindo esse binário. código, a gente consegue o nome Kenrin. Pois é, eu acho que é o nome completo daquela pessoa chamada Que sim, que era Ken, agora é Kenry. Ken, que a gente já viu anteriormente. Depois de um tempo com a tela escura, uma imagem de uma família aparece. E de acordo com a data, foi uma foto tirada na véspera de Natal. Só que embaixo aparece um texto falando assim, ó: mas aquele seria o último Natal que nós passaríamos juntos. E corta Como se pra alguém foto tivesse toda vermelha, planejando. com os rostos de todo mundo censurado com borrão preto e a data distorcida que mudou pra 24 de dezembro de 82. Exatamente um ano depois. Ok, eu acho que essa mensagem indica que algo ocorreu com essa família, né? Porque aquele seria o último Natal que passariam E um juntos. dia antes do Natal de 82, todos da família foram censurados por um borrão preto. Talvez indicando a morte deles? Não Provavelmente. sei. Enfim, cara, mas voltando pro minigame da Margaret, a gente também, ao invés de mover a mãozinha pra cima pra ativar esse evento, a gente pode só jogar normalmente até acontecer algo, cara. Então, sim, se você jogar só até o final, no momento que você vai pegar o adesivo pra ganhar o jogo, isso aqui acontece na tela. Só um aviso, vai ter um jumpscare agora também. Aparece ela toda deformada, com os olhos estranhamente reais, e na direita embaixo, a data daquela foto 12 da de família 24 toda de distorcida. 82. Depois que isso acontece, é iniciada uma cutscene, a gente pode ver um homem e uma mulher conversando dentro Olha, homem e uma mulher. Essa aqui. Não sei se eu vou chegar lá. Essa aqui. Vamos ver. É aqui. Pai, a mãe. Lembra muito bem a roupa. Tá? Porque quando tivemos a primeira conversa da casa queimada, tinha esta aqui e tinha esta aqui.
Tinha, mas vamos voltar aqui no assunto que é essa aqui. Consegue presumir com pai a movimentação e a dos mãe. personagens. Você tá agindo como se nada tivesse acontecido. Você Ok. sequer se importa com o que aconteceu. Você deve estar brincando Ok, comigo. respondendo. Não foi culpa dela. Foi um acidente que estava fora do nosso controle. Fora do nosso controle, sim. Mas do dela, ela tava bem ali porque ela não o salvou. Ela tava Ok. com medo, Thomas. Você não pode culpá-la por isso. Por que não? Cala a boca. Apenas cale a droga da sua boca. Eu não vou deixar você culpá-la por um acidente. Sai daqui. Só vai embora, Thomas. Só vai pro bar e vai beber ou sei lá. Você é bom Ok. nisso. E depois, rapidamente, a sprite da mulher muda pra sprite da Margaret. E o jogo Hã? volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Do nada. Bom, tiveram várias informações novas, mas bora tentar entender o que a gente tem até agora. É bem óbvio que a mudança Sim. de sprite indica pra gente que esses personagens desse jogo aqui têm uma Tem ligação alguma direta ligação com com essas o- pessoas da história por trás do jogo. Sim, né, não? eu tava a falar dessa aqui. Olha, dessa aqui. Controlem muito bem as roupas. Essa aqui é a mãe e essa aqui é a filha que tá de rosa. Essa aqui. Ai, meu Deus. É essa aqui. Aqui, viu? Rosa. Provavelmente ela aí que morreu e ela aí que deveria ter salvado e não salvou. Ou algo assim. Do gênero. Vamos continuar. O que a gente tem até agora. É bem óbvio que a mudança de sprite indica pra gente que esses personagens desse jogo aqui têm uma ligação direta com essas pessoas da história por trás do jogo. Né? Não só isso, mas também a Margaret aparecendo com um olho humano também, né? E além disso, cara, a gente aprende o nome de mais uma pessoa, que é uma pessoa chamada Thomas. E eu não sei se você notou, mas essa cutscene acontece no mesmo local daquela outra cutscene na casa com enfeites de Natal. E aquela cutscene mostrava a Isabela se culpando por algo, e nessa cutscene mostra o Thomas a culpando, né? Que tem muita chance de ser essa Isabela. Então, por enquanto, eu chuto que esses dois aqui são um casal, né? O Thomas e essa mulher sem Verdade. nome, talvez a Camry. E eles são pais daquela menina, a Isabela, que fez alguma coisa e o pai culpa ela por isso. E deveria ter salvado provavelmente aquela criança que é esta aqui, o peixe azul. Enfim, cara, vamos pro minigame do Félix então. Como a gente já viu, é só um minigame de pescaria, mas ele também esconde dois finais, dependendo do que você faça. O jogo começa normal, a gente tem que pescar os peixes, desviando das botas do caminho, e é bem facinho, cara. Só que em um momento da pescaria, o nosso rosto começa A bugar. e fica todo preto, sei lá porquê. E assim que a gente pega o nosso último peixe, isso aqui aparece no fundo do lago. Alguém, tipo... Pois é um corpo. Sim. E pegando esse corpo e trazendo pro Félix, a gente ouve isso aqui. Help. A search is underway for a child who Buscando fell off a caminho rowboat para and never criança que resurfaced caiu Thursday no evening. According to the barco Pumpkin County Sheriff's com Office, escritos deputies responded to the scene yesterday at 14 October 14. The victim, a 10-year-old male, and his sister fell off a rowboat late at night. The girl returned home safely, however, the young boy has not been found as of yet. Olha Yet. os olhos. Yeah. What the fuck? Que é isso, mano? Hey, good job, man. Here's a bonus sticker just for you. Calma. Provavelmente aquilo deve ser uma entrevista ou uma rádio ou a televisão que estava a tentar comunicar, passar mensagem. Mas depois apareceram isso aqui. Que parece um código e extras, só que eu também não sei se é ok. Vamos deixar pro Goulart. Então, é um áudio que se parece ser da polícia ou da mídia local, que nos Provavelmente. informa sobre um desaparecimento de uma criança. E no final da mensagem de áudio, tem uma mensagem esquisita que aparece que são vários Y3+, que é uma mensagem bem tranquila de entender, cara, é quase um lit. O 3 vira o E e o mais vira um T. Formando a palavra yet, em português, ainda. Ou seja, o corpo do menino não foi encontrado ainda. Então desapareceu. Ainda. Esse minigame também tem uma outra possibilidade de fim, que é bem mais esquisita, que é quando chega na hora de pescar o corpo, ao invés de você pegar o corpo e levar pro Félix, a gente pode levar o corpo pra margem do lago, e se a gente fizer isso, isso aqui acontece. Não entendi. Viu?
Não tá aqui a menina de rosa? Provavelmente era pra salvar. Mas não foi culpa dele. Oh. Quem é? Tá ok, mano, bora analisar o que aconteceu. Primeiro, quando tava bugando na tela do Félix, apareceram uns textos esquisitos que claramente era pra significar alguma coisa, mas eles estão criptografados. E pesquisando um pouquinho, a gente descobre que é uma cifra de César, que de um jeito fácil de explicar, cara, é basicamente você pegar dois alfabetos de A até Z, só que um deles, as letras são movidas um número fixo de vezes, tanto pra trás quanto pra frente. Então, nesse caso aqui, a chave da cifra é -1, que a gente descobriu só, tipo, testando até conseguir. Ou seja, é só você pegar o alfabeto normal e diminuir uma letra de cada letra. Então o A fica Z, né? Porque deu a volta inteira até o final. O B fica A, o C fica B, o D fica C e assim vai. Então a gente tem o seguinte, cara. Essa mensagem fica, mas não foi culpa dela. Nós estávamos sozinhos naquela noite. Eu não culpo ela. Uau! Não estavam sozinhos. E vocês notaram que atrás tinha alguém que tava, tipo, vindo da sombra? A gente vê uma imagem de uma menina totalmente assustada em cima de um barco. Controla aqui. Que a tela pisca, mostra a silhueta de uma pessoa atrás dela. E parece, olha, essa coisa aqui parece ser um vovô calvo, careca, ou algo pelo assim. que tudo indica, essa menina deve estar envolvida no acidente que a polícia reportou naquele áudio. Verdade. E se você notar, cara, ela tem um cabelo ruivo e um vestido rosa, igual a garota que aparece naquela cutscene com a Melody, dando a entender que essa mulher no barco é a Isabela que é a filha do Thomas, que culpa ela. Eu falei o quê? Eu falei que as mensagens estão aí por ter feito algo, e ou provavelmente melhor, não ter feito aquela algo. criança e a única que pessoa que defende ela é a mãe, a Cameron. Porque se a gente dá uma olhada naquela foto da família, esse cara eu acho que é o Thomas. A esposa dele é essa, a Cameron, que é o nome feminino. Eu falei pra controlarem a cor das bermudas, caso vocês não queiram perceber, porque a gente já viu o Thomas falando com ela, e ela tem um cabelo loiro. Ela já apareceu em duas cutscenes, uma falando com o Thomas e a outra filha. com a a filha filha deles de cabelo ruivo é essa aqui, a Isabela. A gente só não sabe nem tem um nome de quem é esse filho menor. Mas é bem possível que seja a vítima daquele acontecimento do barco. Ok, mano, agora só falta um minigame, que é o minigame do Klaus, o relógio. Só que antes da gente completar ele, tem uma área secreta do mapa que a gente consegue entrar. Então, ao invés de falar com o Klaus direto, a gente desce na área do piquenique e conseguimos entrar no meio das árvores, que nos leva para uma área escondida. Chegando lá, cara, é uma área toda escura e a gente vai andando e vai revelando sprites dos personagens, alguns meio bugados, outros totalmente deslocados assim. E chegando no final disso tudo, a gente chega num local que tem uma menina chorando, encostada em um barco à beira do lago. Interagindo com ela, ela começa a falar com a gente. Me desculpa, eu não tive a intenção. É tudo culpa minha. O que a mamãe e o papai irão dizer? Me desculpa, Louis. Eu não pude. Me desculpa. Me desculpa. E em seguida, aparecem duas imagens na tela, enquanto um diálogo distorcido toca de fundo. Provavelmente deve ser a mídia. Pois é a foto de um lago e o rosto de um menino. Que eu chuto que é esse Louis. E esse áudio que foi dito, se a gente colocar no editor, diminuir a velocidade dele e inverter tudo, a gente ouve essa sequência de letra e de número. A posição 4C, no lago, 6F, algo assim. 756973. É um código que está em hexadecimal e traduzindo para texto, a gente consegue o nome Louis. Ok? Então acho que tudo indica que esse Louis é o nome desse menino. E como falta só uma pessoa que e tá provavelmente sem nome, deve ser esse aqui. Esse aqui é o Louis na foto de família. Ok, resumindo agora então, o que a gente consegue deduzir? A Isabela e seu irmão Louis são duas vítimas envolvidas no acidente de barco. Mas tem alguém, um terceiro elemento que... Tive da polícia, que a irmã sobreviveu, mas o irmãozinho dela não. Tanto que a gente pegou o corpo dele no lago, no minigame do Félix, e se comparar o corpo do lago com a foto de família, são parecidos. Então, pelo que parece também, o pai, o Thomas, culpa a filha por não ter conseguido salvar o irmão dela. Enfim, cara, depois disso tudo a gente chega finalmente ao minigame do Klaus. E funciona parecido com o minigame da Margaret também. Tem duas coisas que a gente pode fazer aqui, são dois segredinhos. Chegando pra interagir com ele, ele fala isso aqui, ó. Hey! Hello there, Andy. Don't you have a game for me to play? Oh yes. What about Quer ter um jogo de xadrez? Chess? I have no idea how to play that. Eu tenho de como jogar isso. Okay. Tudo bem. Quer ter um jogo? Sounds good to me. Let's play. Vamos jogar um jogo chamado Eu Espio, que você só tem que apontar pra algo que ele tá procurando, é bem tranquilo. E localizar. I spy with my little eye something red. Então a gente vai lá e clica na maçã, que é vermelha. Yes, that's it. I spy with my little eye something floating.
Então só pode Tá ser aqui, nuvem. nuvem. Yes, that's it. I spy with my little eye something growing. E a gente clica na árvore. Verdade. Yes, that's it. Só que se a gente decidir mover o cursor pra fora da tela, igual o minigame da Margaret, Aham. isso aqui acontece. Pois é, mano, a tela do jogo buga toda E passa aparece mensagem, texto na será? tela escrito Sorry. "Me desculpa, por favor, pare." Aham, E sorry. Thomas, por favor, me desculpa, repetindo inúmeras vezes. E depois disso a tela fica toda escura. E o áudio da fala do Klaus é um áudio que tá invertido, porque colocando ele no editor, a gente desinverte e consegue isso aqui, ó. Exato. Deceased, Deceased. que significa morto em inglês. E após tudo isso, uma outra cutscene inicia, que aparenta ser dois caras, sendo um deles o Thomas, já que a gente conhece a aparência dele já. E essa pessoa da direita, Que ainda a gente ninguém descobre sabe. o nome dela nesse diálogo. Hey, Arthur, fala, cara, o que foi? Você tem cuidado deles, como você disse? É claro. Bem, como eles estão? Eles quem? estão bem. Estão se preparando para o Natal. Eu sinto falta do Natal. Sempre foi o favorito dele. Bem, de qualquer forma, você não tem estado muito próximo da Cambrian, né? Ok, É certo. claro que não. Por que você pensaria isso? Você me conhece. Eu me preocupo demais. Eu não gostaria de ser o melhor amigo de um mentiroso, certo? Você não é um mentiroso, certo? Certo. Você não é um mentiroso, certo? Certo. E depois a gente Como termina se o jogo estivesse com bravo o adesivo. porque- Oba. Você não é um mentiroso. Porque letras maiúsculas na internet não só significa que essa pessoa tá nervosa. Certo? E depois a gente termina o jogo e pega o adesivo. Oba. Ok, ficou bem claro aqui que há uma certa desconfiança entre dois amigos. O Thomas era um amigo de um cara chamado Arthur, e ele questiona o Arthur sobre a relação dele com a Cambrian, que é a esposa dele. Que é a esposa deixando dele. bem evidente que ele suspeita que tá rolando uma possível traição. Ok, interessante, mano. E nesse mesmo minigame do Klaus, tem como a gente fazer algo diferente também. Tem uma parte que ele fala isso That's aqui, it. ó. I spy with my little eye something dangerous. E a gente clica no machado. Perigoso. Yes, Sim. that's it. I spy with my little eye something. A gente sabe De que esse novo áudio a mesma significa mensagem. morto, ao Morto. contrário. Então a gente clica no Klaus e isso acontece. E a tela só fica escura. Depois de um tempinho, a gente consegue enxergar o Klaus na casa destruída, na floresta com neve. Só que, saindo dessa casa, uma pessoa começa a perseguir a gente. E essa Aços pessoa é o Andy. com machado. Ah, Onde eles estão, Arthur? Eu não sei. Abaixe esse machado. O que você tá fazendo? Eu já tô de saco cheio de você mentindo pra mim. Espera, Thomas. Pare. Você matou eles. como assim? Ok, tá se sentindo culpado pelo morte do Oh, meu amigo. Deus. O que foi que eu fiz? Você matou? Good job at playing that game. Ah, qual jogo For ficou é, reward, filha da I'll give puta. you my bonus sticker. Tá, não tem muito o que analisar aqui, acho que ficou bem claro. Primeiro, na perseguição, o Andy tava atrás do Klaus com o machado, e depois corta pra essas duas pessoas. O que deu pra entender que o Andy é o Thomas e o Klaus é o Arthur. O Thomas fez uma pergunta pro Arthur, perguntando Onde onde eles estão? estão, né? Eu chuto que seja A família dele. E dele. o Arthur responde que não sabia. Aí o Thomas disse que tava cansado dele mentindo e matou ele com um machado. Logo depois, ele claramente se Se arrepende, culpando. falando: oh meu Deus, o que foi que eu fiz? E também teve uma mensagem em vermelho falando: você matou eles. Totalmente sem contexto, que eu acho que não veio de nenhum dos dois. Veio de uma outra pessoa que a gente não sabe quem é ainda. Ok, mano, ainda tá meio difícil Você matou eles. Mas linkar quem umas matou coisas. quem? A gente teve o possível incêndio de uma casa no começo, que eu acho que a gente viu a casa agora pós-fogo, né? Pós-incêndio. A gente também teve o irmãozinho que se afogou no lago. E agora o assassinato do Arthur pelo Thomas. Mas a pergunta é, como que essas coisas estão ligadas? E pra complementar as coisas mais ainda, a gente pode usar as frases que a gente descobriu em cada crash diferente no começo Pra do jogo. tentar juntar Porque ficou a e entender, unir cara, alguma que cada personagem do jogo representa alguma pessoa da vida real.
Vamos relembrar aqui então, cara. Quando o jogo crashou com o minigame da Margaret, essa mensagem de erro apareceu. O momento era supostamente para ser feliz, mas ela podia sentir a pele dela descascando. E na tela de glitch da Margaret apareceu o nome Cameron em código binário. Então, cara, a gente pode associar a Margaret com a Cameron, são as mesmas pessoas, que eu acredito que ela tenha morrido queimada naquela cutscene que a gente já viu, né? Já que a mensagem diz que ela podia sentir a pele descascando. E era pra ser um momento feliz, né? Porque era a véspera de Natal. Quando o jogo crashou com o minigame da Melody, essa mensagem de erro apareceu. Ela não se foi. Ela continua aqui. Ela quer que você nos liberte. Por favor, nos liberte. Por favor, nos liberte. A gente pode associar a Melody em si com a Isabela. Até porque é a última menina que a gente pode associar, né? Os outros nomes já foram associados a alguém. E a cutscene que mostra a Isabela é mostrada durante o jogo da Melody. Ou seja, a Melody é a menina, a Isabela, que ficou responsabilizada pela morte do irmão e que aparentemente clama pra gente libertar todos. Só que não tá muito claro ainda o que seria libertar todos. E também diz aqui que ela não se foi, ela continua aqui. Será que a liberdade que ela tá a falar é a liberdade tipo morte? Porque uns dias há quem diz que morte é uma liberdade. Eu sei lá, nunca morri. Quer dizer então que ela tá viva de alguma forma? Não sei, mano. Eu acho que mais pra frente a gente vai conseguir entender isso aqui. Bom, e finalmente, quando o jogo crashou com o minigame do Félix, essa mensagem de erro aparece. Ele se afogou naquele dia, no fundo do lago. Ela não salvou ele. Não é culpa dela. Não é culpa dela. Alguém tentando assim, dizer. O Félix ao menino que se afogou no lago no acidente de barco. Mas quem é esse que tava tentando falar? Da família, ele que é irmão da Isabela / Melody, que não conseguiu salvar ele. Ou seja, mano, todos estão representando alguém verdadeiro. Uma personagem o jogo do dentro Andy's do Apple jogo. Farm só tá sendo usado pra esconder essa história macabra por trás. Mas de qualquer forma, vamos só continuar aqui, que a gente finalmente tá chegando no final. Depois que a gente termina, o Andy pergunta pros amigos onde que tá a chave da casa dele. Onde estão as minhas chaves? Oh, they're just still there. Ah, eles estão bem ali. Bem ali. Yep, just Sim, go right through é that só door. passar por aquela porta. It's kind of Está meio dark, isn't it? escuro, não está? Just go right ahead. Apenas Don't vai, be chave, scared. não tenha medo. Yeah, just go get Vá your pegar keys. suas chaves. Well, if you guys Bom, say se so. vocês estão Pois é, falando, mano, os amigos falam que a chave tá dentro de um celeiro todo escuro. E é tudo muito esquisito. Eles ficam do lado de fora esperando. E a gente sente que claramente tem algo alguma não tá coisa. certo. Mas de qualquer forma, vamos entrar. ok. Hey guys, É I pessoal, can't see eu anything não in here. consigo ver How nada. am I supposed to find Será my que vão keys? fechar a porta? Guys? Pessoal? Hey, wait, É, no. eu falei que vão Let fechar. me out of here. Oh boy, I'm gonna have to find the Eu tenho light. que mexer numa luz. It sure is dark in here. Exato, mano. Os nossos amigos nos prenderam lá dentro. Mas Como é por tudo quê? escuro, a gente é forçado a procurar uma luz. E uma agora a gente saída, entra num talvez. labirinto todo escuro, cara. Não dá pra entrar em nenhuma porta dos lados, mas tem uma escada no topo. E entrando na escada, uma outra pessoa começa a seguir a gente. Pois é, então vamos Persecution. só continuar correndo. Depois que a gente entra nessa escada, lá embaixo tem uma outra escada que a gente tem que entrar, cara. É uma sequência de caminhos bem específica, mas indo nela, a gente chega no último andar. Então, esse último andar, agora sim, a gente consegue entrar nas portas. Se você entrar na saída inferior esquerda, essa imagem aparece na tela. É basicamente um anúncio de um computador portátil, é um pacote de venda, computador com algo teclado, assim. e que já vem incluso um jogo chamado Andy's Apple Farm. Que é o Pra você jogo que a testar gente o tá jogando. poderoso hardware do dispositivo e a performance da tela. Ok, é só uma Jogando propaganda. o jogo. Se você entrar numa saída da direita, aparece a imagem de um homem chamado Thomas Ok, 12 de 3 de 1951. Que provavelmente é quando nasceu. Aqui é 3/17 de 1953. Quando morreu. Eastwood. E embaixo, ele é acompanhado por duas datas. 3 de dezembro de 51, que deve indicar seu nascimento, e 17 de março de 83, que A deve data indicar a sua morte. da morte. Ok, isso foi interessante pra mim, cara, porque, de acordo com a foto da família, eu pensei que o Thomas tinha morrido em 82, na véspera que de Natal, não. queimado junto com um incêndio na casa da sua família, mas na verdade foi bem perto, cara, foi no ano seguinte, em 83. E também deixa claro que o Thomas é o criador desse jogo, já que o nome inteiro dele é Thomas E o Eastwood, jogo saiu em Eastwood é a fabricante daquele 1983. computador portátil que vem com o jogo, e o dev do jogo lá no início se apresenta como sendo esse Eastwood. Ok, mano, agora indo pela saída superior da esquerda, acontece algo bizarro. Então se prepara aí, mano, que vem algo meio medonho agora.
a imagem de uma criança aparece. É a foto do Louis Eastwood, filho do Thomas, que morreu afogado, e diz que ele nasceu no dia 14 de fevereiro de 72. Só que depois disso, isso aqui acontece. Pois é, mano, o rosto na imagem fica todo distorcido. E embaixo, a gente vê uma frase criptografada, que é a cifra de César novamente. Meu e resulta Deus. em Louis Eastwood, com um texto de desaparecido e a data 14 de outubro de 82. Que, parando pra anotar, é até que bem perto daquele acontecimento da foto que ocorreu Do no Natal. Ok, agora indo pra um outro caminho da direita, a gente entra e aparece na tela a foto de uma mulher, com o nome de Cameron Eastwood. Provavelmente a acompanhado de esposa. 2 datas, mano, 15 de maio de 54, nascimento, Quando e nasceu, 24 quando de dezembro morreu. de 82, Que a morte, um dia- bem na véspera de Natal. Ok, então a gente sabe que ela morreu perto do Natal. Perto como do indicava Natal. aquela foto, né? E logo aparece um texto criptografado em vermelho e colocando na cifra de César, a gente consegue o texto Cameron Eastwood, esposa e mãe Esposa e amorosa, mãe em um código amorosa. Morse, que traduz pra Fogo. Morreu e no depois fogo. mostra uma árvore de Natal. Ok, ficou bem claro agora. A Cameron morreu no incêndio, na véspera de Natal. Tá. Ela é a esposa do Thomas e mãe do Louis e da Isabela. E agora, indo pra uma outra na direita, a gente entra e encontra a foto de um Arthur homem. King. Um homem chamado Arthur King. Lembrando, o Arthur King foi morto a catanada Com as na datas de floresta. 26 de julho dos anos 50 e sua morte no dia 24 de dezembro de 82. Pois é, o mesmo No dia mesmo que a esposa dia do Thomas que- morreu. E depois corta pra uma tela preta com um texto em vermelho, que tá criptografado, mas novamente cifra de César. A gente tem a frase, seu melhor amigo o matou. Coisa que a gente já viu a cena Sim. acontecendo. Eu chuto que pode ser justamente por conta da traição que aconteceu. Tanto que na casa na véspera de Natal, tinha lá as iniciais dos nomes de todo mundo. I de Isabela, K de Cameron e A de Arthur, e não do Thomas, né? Só que o interessante é que a Isabela não aparece nesse labirinto aqui. Aparece a mãe, o irmão, o pai, o melhor amigo que Mas traiu, não mas a aparece. filha dele só não tá aqui, cara. Então vamos continuar. Nesse mesmo cenário do labirinto, como eu disse, tem alguém que fica te perseguindo, cara. Mas e se quem essa é? pessoa te encostar, isso que acontece. Hã? Pois é, corta pra outro lugar, mas um código binário aparece na tela. Na gravação ficou meio cortado, cara, mas ele inteiro é isso aqui. E traduzindo ele, a gente percebe que ele tá claramente incompleto. Nenhuma frase faz sentido porque tá faltando coisa entre elas, com certeza. Então vamos só deixar isso pra lá por enquanto, mas deixa isso aqui anotado. Ok, depois Tá que isso bom. acontece, a gente encontra uma luz. Vamos já ver. Ele estava todo que aconteceu. Ele nem pôde pra gente contar pra gente a verdade. Não foi culpa dela. Provavelmente Isso pra lá vai por ser assim. enquanto, mas deixa isso aqui anotado. Ok, depois que isso acontece, a gente encontra uma luz e uma outra pessoa aparece do nosso lado. E é iniciado o E- diálogo. Wait, who are you? Espera, quem é você? I'm Peter the Pumpkin. Eu sou o Abel Nice Canyon. to meet Prazer em ya. conhecer você. Wait, how long have you been Quanto in tempo here? você está aqui? That doesn't matter. Isso não importa, ok? Tá bom? You want to play a Você game quer of jogar um tag? jogo pega-pega? Não, No, I'm just looking for não my estou keys. procurando a minha Sounds chave. great. Maravilhoso, Let's play. vamos jogar. Just this way to the Não caminho haystack para a maze. liberdade. Hashtag. Wait, who even are you? Quem é você? Bugou de novo. You're it. Catch me if you can. Ok, ele basicamente Perseguição, força a gente a jogar um jogo de pega-pega e só labirinto. ignora quando a gente fala sobre a nossa chave da nossa casa. Tudo bem, mano? Vamos jogar? O jogo é bem simples. A E tem gente que só lhe tem pegar. que ir atrás do Peter Abóbora e encostar nele antes dele pegar todas pelo caminho. E é bem tranquilo, cara, porque ele passa por uns lugares sem saída que tem que dar a volta depois, enfim. E assim que a gente pega ele, isso aqui acontece. Bom, o jogo buga e aparece parece mais coisa na mensagem. tela. Enfim, são mais frases e mais códigos binários que basicamente completam as frases incompletas do bug anterior. Ao invés de a gente ler uma de cada vez, vamos só juntar tudo de uma vez e ler o texto por completo. Enfim, juntando tudo, a gente recebe isso aqui, ó. A ordem do jogo não me parece muito correta, Eu mas só a gente queria vai ver organizar a minha depois, família tá? de Eu só novo. queria Eu ver minha sabia família que- de novo. Eu sabia que o que eu tava fazendo era arriscado. Ela tava com tanto medo. Eu não queria que tivesse acabado assim. Do que aconteceu. Liberte-nos, salve-nos. Ela nem conseguiu. Aí tem uma palavra faltando aqui, claramente. A verdade não foi culpa dela. Ajude-nos. Enfim, tá claramente quem? fora de ordem as frases, mas mais pra frente eu vou mostrar a ordem que eu acho que faz mais sentido. Vamos só continuar, cara, que a gente tá quase no final do jogo. Tem uma outra coisa também que a gente pode fazer. Ao invés da gente seguir o Peter Abóbora pra tentar pegar ele, a gente pode só voltar pra trás e sair do labirinto. E fazendo isso, uma cutscene inicia.
Eu consigo ver ele. Ele esteve me seguindo. Eu acho que tá me observando. De longe. Mas ele não tem olhos. Como assim? Ok, mano, depois dessa cena eu sinto que tem algo sobrenatural aí, alguma entidade envolvida nessa história dessa família, e uma pessoa Como que assim? ainda não tem um nome real é o Peter a Abóbora. Então alguma coisa me diz que esses dois aqui estão relacionados, cara. Tá, depois que isso acontece, cara, o jogo vira. Meu Agora, Deus. a gente que tem que correr do Peter, e é muito difícil, mano. Eu tentei muito e não consegui, cara. Ele sempre pega o caminho mais rápido, cara, e, tipo, é muito difícil. Então eu decidi procurar no YouTube sobre isso, se alguém tinha gravado alguma gameplay como conseguindo, vencer. cara, e eu achei algo muito interessante. Tem um vídeo chamado Segredo do Andy's Apple Farm, com a descrição de: eu estava jogando e descobri que eu podia me mover depois de derrotar o Peter no jogo dele. Tá eu bom. acho que ninguém achou isso ainda. E mano, eu fui ver o canal, cara, e Só ele tinha pertence a uma 3 pessoa chamada Logan vídeo. Eastwood, que é o mesmo sobrenome de toda a família. E no sobre desse canal, ele falou o seguinte: eu sou apenas um cara que gosta de jogar videogame. Eu achei um Será? jogo antigo e interessante no computador do meu tio-avô. E aí, pensei em compartilhar com vocês. Pois é, mano. Interessante. Então bora Com só assistir o Logan vídeo. Ok, o Eastwood. jogo já inicia no momento que ele conseguiu fugir do Peter. Tá lá o Andy andando e o Peter parado, e ele passa em cima de um texto criptografado. Novamente, cara, cifra de César, e significa: Thomas, não peça Não por ajuda. peça por ajuda. Ninguém pode te salvar agora. E Tá o Andy bom. continua caminhando pra cima, cara, passa por um carro e chega na floresta de neve, com um machado à sua frente. Pega o machado. Então a gente aperta espaço e alguma coisa começa a falar com o Andy. Pegue o machado. Do nada. Thomas coloca a mão na cabeça e fala: vai Não. embora da minha cabeça. Ah, Você não pode lutar contra mim, Thomas. Você trouxe isso pra você mesmo. Não, para com isso, por favor. Eu não quero matar ele. Eu não quero matar ninguém. espera aí, uma voz conversando com ele pra fazer... Me desculpa, Thomas. Mas você Quando vai- eu te dei uma escolha, mate ele. E o rosto do Thomas começa a ficar Muda. demoníaco e muitos mate ele aparecem na tela. E tá, mano, eu acho que você já consegue linkar isso a uma cena, né? Tá, Essa tudo cutscene deve acontecer antes da perseguição do Klaus. Então agora ficou claro que ele não tava no controle. O Thomas tava de alguma forma possuído por aquela entidade. Por e algo forçou ou por ele alguém. a matar o Arthur. Tanto que ele se arrepende na hora. E voltando ao minigame agora, se a gente só não conseguir escapar do Peter e a Abóbora, mano, que é bem mais fácil, eu não consegui, eu só não consegui, uma coisa diferente acontece. A gente vê o Thomas dentro de um celeiro com uma faca cheia de sangue no chão. E de repente, uma entidade monstruosa aparece na frente dele. Tantos olhos? O Thomas tá assustado. E o Thomas aparenta estar discutindo com a entidade, e a entidade parece estar falando de volta, mas a gente não consegue entender nada. De repente, a entidade cresce por uma escuridão e dá um sorriso. E depois, ele só se despedaça. Ok. O que eu achei interessante é que assim que ele se despedaça, os olhos do Andy apareceram sobre o Thomas, como se isso tudo fosse obra da entidade e de alguma forma eles estão presos nesse E jogo. Não é conectados. só uma representação deles. E se eles realmente estiverem lá? Enfim, cara. E agora, pro final do jogo, a gente consegue Encontra a finalmente chave. encontrar a chave. E tocando na chave, uma mensagem aparece. É difícil ler, cara, mas Porque eu vou ajudar tem vocês. aqui Eu deveria algum- saber no que eu me meti. É minha culpa. Você do outro lado, você pode me ajudar. Bom, e Como? em seguida acontece um jumpscare, então você foi avisado. Com mensagem escondida de novo. Com olhos, mensagem e... Porra! Filha da puta! E o jogo acaba. Bom, vamos analisar o que a gente tem até agora. Ok, Tá bom. primeiro que as frases estranhas que aparecem várias vezes, como nos salve, ou Salve-nos, nos ajude, ajude, ou nos liberte, liberta-nos. deixa claro que eles são de alguma forma presos aqui. E eu acredito que essa entidade, que de alguma forma Tem tá ligado ao controle ou Peter possui Abóbora, todos possuiu o Thomas,
fez ele fazer as coisas que ele fez, como matar um amigo, e colocou eles dentro do jogo. Ainda tem mais conteúdo pra gente ver, mas vamos só recapitular o que a gente tem até agora pra não acumular tudo pro final, tá? Tá bom. Senão é muita coisa. Coisas que são claras. O jogo conta uma história por trás que envolve uma família, a família Eastwood, que vivia numa casa de fazenda, numa floresta por volta dos anos 70 e 80. A família é formada por 4 integrantes. Thomas, o pai, Cameron, Isabella, a filha, e Louis, o filho. Além desses 4, tem mais outros 2 personagens, o Arthur, que é o melhor amigo do Thomas, e o Peter, a abóbora, que ainda é um mistério pra gente, mas as coisas apontam pra essa entidade. O Thomas era um dev de jogo, ele tava trabalhando em um jogo chamado Apple Arcades, isso em 81, e naquele áudio do carro do minigame da Melody, ficou claro que ele tava preocupado se o jogo ia dar certo, e que ele tava investindo numa nova tecnologia. Sim, provavelmente perfeccionista. E a nova tecnologia deve ser o computador. Um ano depois disso, em 82, Louis, o seu filho, se envolveu num acidente de barco com a irmã. O corpo dele nunca foi encontrado. E com esse acontecimento, o Thomas, pai do Louis, culpa sua própria filha, que estava com ele, gerando um certo conflito e discussão com sua esposa. É desconfiado que o Thomas também tem algum problema com bebida. Isso ficou claro na discussão do Thomas com a Cameron. Sim. E ele se afastou da família, cara, depois do acontecimento e discussão com a esposa e problema de bebida também, ou quem sabe até um afastamento judicial. Thomas e Cameron se separaram. E com isso, o Thomas pediu pro seu melhor amigo, o Arthur, cuidar da sua família, da filha e tal. Só que o Arthur começou a se envolver. Sim. Começou a se envolver provavelmente emocionalmente e fisicamente. E aí, o que acontece? O amiguinho começa a cobrar dele. Com a ex-esposa do Thomas, como a gente já viu nas iniciais da lareira. E o Thomas começou a desconfiar disso. E aí, movido pelo sentimento de traição, o Thomas dirige na véspera de Natal até a casa da sua família. Ele acha um machado na parte de fora da casa e começa a ser influenciado por essa entidade maligna, o que o levou a queimar sua própria casa com sua ex-esposa e sua filha dentro. O áudio que toca na tela de erro do jogo conta essa história. Ele indo até lá, acende o isqueiro, taca o fogo, enfim. E aí chega o seu amigo, o Arthur. Ele viu sua própria casa toda destruída. Chega o Thomas com o machado na mão e o Arthur começa a correr do Thomas, mas sem conseguir fugir, ele é morto a machadadas. Enquanto o Peter Abóbora deve ser a entidade maligna que tá controlando o Thomas, já que a gente descobre essa entidade juntamente ao Peter. Ok, momento totalmente teoria agora, cara. O que pode ser essa entidade? Então, é possível que o Thomas estava tão desesperado pra trazer de volta seu filho Louis e também preservar sua família, né? Que ele fez algum tipo de pacto com essa entidade que fez com que eles ficassem presos dentro do jogo, eternizados lá. Porque isso, cara, na propaganda do jogo que ele tava fazendo, ele fala que tava investindo numa tecnologia pra deixar os personagens mais vivos. Porque realmente são pessoas, não vivas, mas reais. E em algum momento, todo mundo tava eternizado no jogo. E aí, cara, só sobrou o Thomas, que tava sendo visitado constantemente pela entidade de noite, consumindo pouco a pouco, até chegar à sua morte em 83. Ou ele se matou, ou a entidade matou ele. Uma coisa que ficou em aberto, cara, é que a Isabella pode não ter sido responsável pela morte do irmão. Sim, porque veja, aparece alguém aqui. Até porque naquela cena que a gente viu, aparece alguém aqui atrás, claramente mas tem quem? Alguém atrás dela. E se essa pessoa for a entidade? Ou pior, o Thomas possuído pela entidade? Será que ele empurrou o próprio filho no lago? Ou será que ele não deixou a filha dele salvar o irmão? E é provável que ele tenha feito isso e não se lembra de nada, já que, durante a cutscene da morte do Arthur, o Thomas pergunta pro Arthur o que tinha acontecido com a família dele, e o Arthur não sabia responder. Só que aí um texto em vermelho chega e diz, você matou eles. Ou seja, era a própria entidade respondendo Thomas, deixando claro que o próprio Thomas matou eles. E lembra daquelas frases totalmente fora de ordem que a gente leu? Sim. Então, tem como a gente organizar pra fazer um sentido? Enfim, eu acho que é isso aqui, ó, tá? Não tem como saber, mas eu acho que é isso aqui. Ajude-nos, liberte-nos, salve-nos do que aconteceu. Eu não queria que tivesse acabado assim. Eu só queria ver minha família de novo. Eu sabia que o que eu tava fazendo era arriscado. Ela tava com tanto medo. Ela nem conseguiu alguma coisa, na verdade. Não foi culpa dela. Ou seja, a Isabella sabe muito bem o que aconteceu, mas ela tava com tanto medo que ela só não conseguia falar a verdade. Como é que ela ia contar pra mãe que o próprio pai é que matou o seu irmão ou não deixou ela salvar o irmão? Então eu também acho que as almas das pessoas estão presas no jogo. Por isso que os personagens constantemente clamam pela nossa ajuda. E até o próprio Thomas não aguenta mais isso. Como ele diz, ele só queria ver a família dele de novo. Ele não queria que tivesse acabado assim. Ajude-nos, liberte-nos, salve-nos. Só que tem uma coisa interessante que não foi muito discutido aqui ainda. E a Isabella, cara, ela realmente tá morta? Porque ela foi a única que a gente não teve uma data de morte. E naquele texto que crashou o jogo, fala que ela ainda está aqui. Então, cara, o que aconteceu com ela? Bom, vamos continuar que a gente vai entender eventualmente.
Seguinte, lembra que a gente viu aquele vídeo de um segredo do jogo? Que foi postado por um cara chamado Logan Eastwood? Então, eu pesquisei e a produtora do jogo é chamada de M36 Games. E pesquisando por esse nome, a gente acha o Patreon deles. E no sobre da página, ele se apresenta como Logan. Sim, Logan Eastwood. Não tem como Thomas ter publicado o jogo, porque ele morreu faz tempo. Então mano, o Logan, que diz que achou esse jogo no computador velho do Tia Vu, postou na internet pra gente jogar a versão beta de um jogo que nunca lançou. E pesquisando M36 Games no YouTube, tem alguns vídeos sobre Andy's Apple Farm, tipo trailer e música do jogo, só que tem 2 vídeos em específico que me chamaram muita atenção, que se chamam Sprite Test 1 e 2. Aparentemente era pra ser só um teste de sprite do jogo, mas na verdade não é. O primeiro vídeo, só mostra os sprites de cada personagem, eles vão aparecendo de um em um, seguido de uma imagem macabra deles, e por algum motivo não mostra a Isabela, cara, mas na real, o que me chamou a atenção é que a gente tem o 5º personagem, que não apareceu em momento algum do jogo. Quem sabe a gente ainda vai encontrar ela, né? Não sei. Talvez. E no final, o Peter Abóbora aparece atrás de todo mundo, deixando mais evidente ainda que provavelmente ele tá por trás disso tudo. Sim. Mas agora a gente tem o 2º vídeo, que é ainda mais interessante. Como no outro não tinha mostrado a Isabela, esse é só da Isabela e é muito mais macabro. Bom, o vídeo começa mostrando os desenhos e umas sprites da Melody, nada demais. Mostra ela com roupinha de Natal, mostra ela em 3D também. E depois, do nada, aparece isso aqui. E aí, cara, aparece ali em cima rapidamente, ela viu o que você fez, Thomas. E embaixo, uma mensagem hexadecimal. Ainda bem que tapou os olhos, porra. Você matou ele. Ou seja, só reforçando que a Isabela viu o que o pai fez. Pode ser tanto o filho quanto o amigo, o Arthur. E mais pra frente, uma outra mensagem aparece na tela, que é: ela viu a mãe dela queimar, com mais uma mensagem criptografada que significa: ela não morreu naquela noite. E isso confirma a nossa teoria, cara. A Isabela realmente não morreu naquela noite. E ela viu a própria mãe queimar, ela viu o pai matando todo mundo, mas ela conseguiu sobreviver. Então mano, onde que a Isabela tá agora? Será que ela ainda tá viva atualmente? Será que ela tá realmente dentro do jogo? Bom, vamos continuar, porque é agora que a gente entra com conteúdo adicional em DLC, que lançou literalmente no dia que eu tô fazendo esse roteiro, mano. Então isso é bom. E é uma DLC de Natal, cara. Então eu acho que faz todo sentido, né, atualmente. Tá bom. E vai esclarecer ainda mais sobre o que tá rolando por trás com essas pessoas aqui. Vamos lá. Abrindo a expansão do jogo, a gente já se depara com uma mensagem do dev falando sobre a versão de Natal. Hello, this is Eastwood again. What you're about to play is a version of Andy's Apple Farm that was supposed to be unlocked via the CSNPC's internal clock system from December 15th to December 31st. This version of the game is sort of a Christmas special with an all-new story. I was never really big on Christmas. You might be, though. Some people are just more geared to the holidays, I guess. I know my son Lewis is for sure. That little guy begs me to put up a Christmas tree come November 1st. Love that little man. Enough about my blabbering, though. Enjoy this short Christmas special of Andy's Apple Farm. And Merry Christmas, Happy Holidays, and all that. Ok, é o próprio pai, o Eastwood, falando que essa expansão tem mais história, e depois disso, o capítulo começa. Merry Christmas, man. Hello, new friend. I'm Andy the Apple. Wow, it's already the Já holidays. estamos no Natal. I can't wait to spend it with Não all my posso esperar friends. para passar com meus amigos. Quem é? Quem é, porra? Ô filha da puta, eu entro. Calma aí. Hey, Andy, happy holidays. I brought apple cookie mix. Capeta. I brought some presents. I'm just here, man. Eu estou aqui. Well, maybe you can help me talvez hang para the chegar a stocking. lugar por 2 Why would meses. I want to hang a sock? De novo esse corte suspeito. I've even got a present for you, Andy. Oh wow, what is it? That would break the surprise, would it Não not? é mesmo? Wait, haven't you? Mensagem bug. Andy, you can help me make some cookies. Vamos Okay, fazer. whatever you guys say. Let's have a nice holiday. Ok, mano, o Andy tava de boa em casa arrumando coisa pro Natal e os amigos chegam pra comemorar com ele. E uma coisa que me deixou curioso é que o Klaus fala algo extremamente igual ao jogo original, mas só o Thomas percebe.
que eu acho que isso indica que só o Thomas tá consciente do que realmente tá acontecendo, que eles realmente estão presos no jogo, só que ele só consegue se comunicar com a gente e sair desse looping de mentira durante os bugs e glitches da versão beta do jogo. Tanto que depois dessa fala, ele nota que algo tá de errado e surta por um segundo assim, dizendo me deixa sair, me deixa sair, me deixa sair. Eu prendi todo mundo aqui. Ok, mano, o jogo começa, a gente tá na nossa casa com nossos amigos e vamos falar primeiro com o Félix. Okay, so we just a gotta gente put só up tem some que signs. colocar as meias. Yup, I'll help you Eu out. estava O colocando minigame a é copia bem da simples casa igual no aos fogo. outros, é só pendurar as meias de Natal. E Tá eu bom. comecei a jogar e é a coisa mais chata do mundo é literalmente você pegar as meias uma por uma e levar pra cima da lareira. Mas como esse é o Wendy's Apple Farm, algo acontece no final, é claro. Como se fosse uma pequena lembrança para você lembrar do que tá acontecendo. Ok. Eu gosto do papai, I like papi. mas algumas vezes ele tá diferente. Como Eu se vejo tivesse ele pela possuído, fechadura assim do buraco. e eu acho que ele me vê também. Seu rosto assustador. Tá, vamos lá, mano. Assim que a gente coloca a última meia na lareira, o jogo buga, como de costume, e aparece as mensagens. Por favor, me ajude, tá ficando escuro. E essa segunda frase aqui tá em cifra de Atbash, que é bem simples. É diferente da cifra de César, que você só joga todas as letras de um alfabeto, Entendo, algumas tá? casas pra frente ou pra trás. Na cifra de Atbash, você só substitui a primeira letra do alfabeto com a última, Pela depois a última. segunda letra do alfabeto com a penúltima, tipo A com Z, B com Y e assim vai. Formando a frase Eu não consigo respirar. E a terceira frase, que tá em cifra de César, decodifica pra Por que eles só tão parados ali? Indicando Félix se afogando e vendo sua irmã e o seu pai olhando pra ele se afogando, sem fazer nada pra tentar salvá-lo. E a gente tem essa historinha, cara, que é contada pelo Félix, que é uma criança, dizendo que o pai dele às vezes ficava diferente e assustador, né? Quando ele tava sendo possuído pela entidade, ele via tudo. Bom, vamos falar com a Margaret então. Hi, Andy. I was just putting apple cookies in the oven. Could you take them out once Quem the coloca a timer's maçã up? no forno? É filha da literalmente só você esperar os cookies assarem pra você tirar depois, assim que você ouvir o barulhinho do relógio. Só que aí que é interessante, mano. Pensei, cara, e se a gente não tirar os cookies nunca? Tipo, o que será que acontece, mano? E pra ser sincero, Quer, eu irmão? me arrependi, né, um pouco de ter feito isso. Então, só avisando que é zoado, tá? Você foi avisado. Okay, you can take them out of the oven. Okay, you can take them out of the oven. E The oven, 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 the oven. pra não ter te salvado, ok. Casa tá a pegar fogo. Casa tá a pegar fogo, mano. Que cheiro é esse? É de casa pegando fogo. Como se estivesse dormindo e acordado. E correu, fugindo. Help, help. Pois é, eu avisei que era zoado. Tá ok, cara, essas frases são bem diretas. É a Isabela falando que algo impediu ela de salvar o irmão. E depois mostra a Cameron deformada porque ela tava pegando fogo. Uma outra coisa que eu descobri é que a casa tem uma porta, mas a Margaret não deixa a gente passar. Só que tem como você sair pela porta da frente e dar a volta pra fora do mapa e entrar nessa porta passando pela parede. E fazendo isso, uma cinemática começa. Eu sinto muito, Isabela. Nunca foi culpa sua. Eu estava sendo um babaca. Espero que um presente te ajude um pouco. Em seguida, a gente tem controle do carro do Thomas, que tá dirigindo seu carro até a casa da sua família, né? Levando um presente pra Isabela. E a gente vai andando, cara, segurando o presente. Só que quando a gente chega lá perto, a gente vê a casa toda destruída pelo fogo. E o Arthur em pé na frente dela. Arthur? Thomas, aí tá você. Eu não sei o que aconteceu. Assim que eu voltei da loja, onde eles estão?
Thomas, você sabe o tanto quanto eu sei? Besteira. Onde eles estão, Arthur? O que você fez com eles, Arthur? Thomas, não é o que você tá pensando. Thomas, por que você tá olhando pra aquele machado? Pois é, ou seja, o pai da Isabela ia se redimir com ela, depois, né, de ter dado a culpa nela, levando um presente pra eles. Mas quando ele chegou lá, a casa tava toda destruída e queimada. E o Thomas desconfiou do Arthur, né, que era o único que tava ali em pé. E eu acho que isso antecede, né, aquele acontecimento da perseguição entre os dois. Bom, depois a gente só volta pra casa e finalmente podemos abrir os presentes. Ainda pode ser que que estão assados. Bug de novo. Era do presente de todo mundo. Hey man, let's go. Hey man, vamos Hey, lá. wait for me. A gente espera por mim. Okay, here we go. Ok, vamos nós. Oh, I got a planetary projector. I've got a book. I've got a clock. Now I'll finally be able to tell the time. I've got a Bug de boot. novo. What did you get, Andy? Yes, Uma show us what you bota. got. Go ahead, open your present. Como se fosse berrando. Eu já te falei do significado. Talvez o significado de letra mágica é berrando. Ok. What the fuck, boy? Wait, guys, what Espera, is this? pessoal, o que é isso? Guys, where'd you Pessoal, go? onde vocês Hello? foram? Alguém? Hello again. Olá de novo. Wait, why are Espera, you o que back? você está aqui de You need volta? to stop Você asking aprendeu so a many fazer questions. tantas perguntas. Let's play a game. Vamos jogar um jogo. De novo? No, stop! You're scaring me. Bugou de novo. It's called. O jogo chama. Wait, no, Espera, stop! não. You've done this before. Vamos lugar In que the ele same place desapareceu. he went missing. No, you're Mas você está wrong. errado. Foi It você. was him. Don't try and blame Não me tem como now. colocar a culpa em mim agora. You are fully aware Mas of é who is muito bem de involved quem é a here. culpa aqui. Tá, mano, aconteceu muita coisa, vamos analisar aqui. Depois que, né, todo mundo recebeu os presentes, o Andy recebe o dele também, e um presente que é claramente da entidade, que pra mim representa a esposa dele, teve sua pele descascando no fogo. Isso aconteceu bem no Natal, e foi o presente que ele recebeu. E aí todo mundo some, e ela aparece, o Peter, chamando o Andy pra jogar um jogo. Que, né, mano, se você descriptografar aqui, se chama Esconda o Corpo, em referência ao corpo do Arthur, né, que ele matou. E depois ele fala que você já fez isso antes, no mesmo lugar que ele Então, sumiu. é só Ou seja, fazer o ele mesmo. já escondeu um corpo antes. Então é aí que faz sentido pra mim, cara. Porque o minigame do Félix, na hora que a gente pesca o corpo do Lewis, isso representa o Thomas pescando o Lewis pra esconder o corpo. E é por isso que a polícia não tinha Nunca achado achou o corpo do Lewis. Lewis. Enfim, continuando o jogo, depois a gente passa numa parte do mapa, que são vários sprites dos personagens, e se você interagir com eles, mostra a identidade real deles, do mundo De real, cada né? um. Coisa que não é muita novidade pra gente. Só que tem uma coisa, cara, tem uma personagem Da que é nova nova, e a entidade. gente interage com ela e aparece uma nova pessoa também. Mas a gente não tem nome ainda, nem nada sobre ela. Só o que a gente sabe é que vai ter pessoas novas. E continuando a andar, a gente encontra um labirinto e o Peter Abóbora tá só ali, em pé. E Parado. assim que a gente começa a subir, o Peter Perseguição. começa a virar um monstro todo esquisitão, mano, e inicia perseguindo a gente. E... Agora é bem tenso, cara. A gente tem que ficar correndo dele num espaço todo esquisito, cheio de gráfico despejado e sprite aleatório. E aí, cara, pode acontecer duas coisas. Se você for pego pelo Peter, mostra isso aqui. Caught you. Te peguei. É, uma abóbora com o olho sangrando. O Peter. E uma cinemática bem interessante. Da morte. Pois é, a Isabela viu tudo. Viu o pai matando um amigo na frente dela. Ela De não morreu novo. naquela noite. Ela viu o que você fez. Ela viu você matando ele, Thomas. Ela viu você arrastando o corpo dele. Ela viu tudo. Tudo, 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 tudo. Pois é, ela viu tudo. Mas aí, cara, uma outra coisa acontece se a gente não for pego pelo Peter. E na real é meio que a sequência dessa cena. Então, correndo do Peter e chegando no final do labirinto, isso aqui acontece. Entra em casa. Me desculpa, Arthur. Eu não vou te deixar morrer desse jeito. E em seguida, mostra o Thomas arrastando o corpo do Arthur morto. E logo ele diz, eu vou te trazer de volta.
a ser levado dentro da tecnologia. Da mesma forma que eu trouxe o Louis de volta. Bom, e esse é o fim. Ok, vamos lá então, cara. Eu não vou repetir tudo porque eu já falei muita coisa antes, tá? Mas eu acho que a teoria do Thomas ter feito um pacto com alguma entidade ainda tá de pé. O que levou a entidade a possuir o Thomas e fazer ele basicamente alimentá-la com corpos humanos reais pra dentro do jogo. Como a gente acabou de ver aqui, o corpo morto do Arthur sendo levado pra dentro do computador, com a entidade puxando ele com as mãos. E ele fez isso com a família dele inteira. Ou melhor, quase, né? Então todos, inclusive ele, estão dentro do jogo. São pessoas reais. E a Isabela, ela não morreu. Não tem nenhuma data da morte dela e ela também tá dentro do jogo. E de alguma forma ela ainda pode ser salva. Tanto que o Thomas diz isso várias vezes, né? Quando ele sai literalmente do personagem pelos bugs do jogo e se dá conta do que tá acontecendo. Tipo, cara, isso aqui não é um jogo. Isso aqui é uma prisão. São pessoas reais. Minha família, meu amigo. Eles estão mortos, inclusive eu. Mas minha filha ainda pode ser salva. Só que tem muita coisa não respondida, cara. Tipo, como que a gente vai salvar a filha dele que tá dentro de um jogo que foi sugado por um demônio? Quem que é essa nova menina que apareceu, cara? Não Será sei. que ela é amiga Será da Isabela? que viu alguma Qual foi o coisa verdadeiro ele motivo contando do alguma Thomas coisa? ter feito um pacto com essa entidade E pro jogo por quê? fazer sucesso? E quem colocou fogo na casa? Será que foi realmente o Thomas? Bom, e isso vai ser respondido no capítulo 2, mano, que ainda não lançou, mas quando lançar, podem esperar um vídeo explicando tudinho pra vocês, tá? Eu queria muito esperar os capítulos lançarem todos, né? Mas primeiro que vai demorar muito pra lançar, e se pra juntasse editar e tudo, trabalhar, seria um vídeo de mais de, sei lá, 5 horas, cara. Esse aqui já foi gigante e foi só um capítulo, então é melhor a gente fazer assim, mano, mas relaxa que vai ter mais. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deu um mega trabalho de fazer, mas eu me diverti muito, de verdade. Então, se puderem deixar um like, eu agradeço, cara, e a gente se vê por aí num próximo vídeo. Feliz Natal a todos. E é isso. Tchauzinho. Fiquem bem. Tchau, Goulart. Muito obrigado pelo ótimo Maybe you conteúdo. can help me hang the stockings. Why would I want to hang a sock? Não vale a pena me assustar. Ah, não me assustou. Tchau, baby.